Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É um momento muito importante em que a Liga Acadêmica de Pesquisa em Saúde do Centro Universitário São Francisco de Barreiras inicia, nesse dia 7 de julho, e a sua primeira sessão aberta dos seus trabalhos que desenvolve junto ao Centro Universitário. E, obviamente, por ser a primeira sessão, ela não poderia ser diferente, e ela tem teria essa importância, obviamente, de ter uma pessoa, né, convidada que pudesse trazer um assunto extremamente importante e relevante hoje dentro da nossa sociedade, principalmente pelo fato, né, da pandemia que estamos enfrentando e que acaba trazendo uma série de dúvidas hoje no âmbito populacional. Então, é com muito orgulho que a Liga Acadêmica de Pesquisas em Saúde recebe o professor Fernando nesse dia para estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto que é o tratamento farmacológico da Covid, né? Algo que traz muita dúvida mesmo na questão populacional. Professor Fernando, em nome da Liga, sim, eu te agradeço a tua participação. Sei que o seu tempo, ele é um tempo muito corrido, né? Mas eu acredito que dentro do teu aspecto de formação, isso também corre nas tuas veias de cientista, a necessidade de trazer para a população um pouquinho desse esclarecimento, né? Já que a ciência, ela movimenta o âmbito educacional, né? Nós somos educados efetivamente por meio da ciência. A ciência promove o aspecto educacional, né? Então, eu queria te agradecer, primeiramente, assim, a tua presença e deixar você à vontade um pouquinho para estar te apresentando, né? Quem é o professor Fernando? Ok, obrigado, Leandro. Boa noite a todos. Queria agradecer muito o convite da Liga Acadêmica de Pesquisa em Saúde, da Unifasm. É um prazer muito grande estar com vocês essa noite. Boa noite a todos. É um assunto muito recorrente, como tu falaste, né? Nos tempos de hoje, a gente acaba vivendo um dilema sobre informações, né? E a classificação dessas informações, na medida que a gente não sabe o que é correto, o que não é, o que devemos seguir ou não. Então, ele é um assunto que já mexia bastante comigo, e principalmente nesse quadro, onde a gente acaba, então, principalmente se afastando um pouquinho da ciência, é interessante que a gente traga esse panorama, né, e que consiga fundamentar esse aspecto, que ele é fundamental, não só para a sociedade, né, mas todo o âmbito como civilização, tá? Bom, eu sou formado em farmácia, né, sou farmacêutico, tenho mestrado e doutorado em bioquímica, em colaboração com a Universidade de Coimbra, de Portugal. Basicamente, então, eu trabalhei com modelos de memória, né, e doenças degenerativas, principalmente envolvendo, então, modelos citotóxicos relacionados, então, com o glutamato, que é o nosso principal neurotransmissor excitatório dos mamíferos, tá? Basicamente foi isso, então, trabalhei com aspectos farmacológicos, e é interessante, nesse ponto de vista, abordar um pouco a farmacologia que vem sendo um pouco maltratada nos dias de hoje. Certo. Professor Fernando, uma situação até importante da gente abordar é o impacto que a mídia ela traz hoje e a influência que ela gera dentro da sociedade. Muitas informações que elas chegam para a sociedade de um modo geral, elas são veiculadas pela mídia. E nem sempre é possível trazer informações com riquezas e detalhes tão importantes como a gente observa, por exemplo, nos papers, né, nos artigos que são publicados, e muitas vezes essas informações elas geram muitas dúvidas nessa população, fazendo com que a população ela tome medidas, por vezes, e que nem sempre são medidas aconselháveis, né, no âmbito científico. Eu gostaria, assim, que tu começasse fazendo uma abordagem dentro desse aspecto, no contexto
o que a ciência traz hoje, efetivamente, como respostas para nós, frente a essas medicações, porque a gente hoje ouve muito falar nos chamados kits COVID. O que seriam esses kits COVID? Uhum. Não, é uma excelente pergunta, né? Esse fator tem de ser disseminado de uma maneira muito intensa na sociedade, e é importante que a gente trate de maneira muito concreta todos esses fármacos que vêm associados dentro desse kit, que é normalmente montado pelas prefeituras, obviamente aconselhados normalmente por profissionais da saúde, né? É interessante que a gente debata um pouquinho para perceber se isso realmente funciona, né? Ou esses kits eles acabam vendendo somente ilusão para a população. É muito importante. E do ponto de vista farmacológico e também toxicológico, é importante perceber qual o risco que esses medicamentos podem trazer à população. Isso é fundamental. Isso é fundamental mesmo. E nessa sociedade onde, basicamente, as informações elas são vinculadas e ganham valor quando são vinculadas por mídias sociais, como o WhatsApp ou o YouTube, é interessante que a gente traga realmente fatos científicos para que a nossa conversa fique fundamentada e não fique, então, em aspectos chamados de achismo, né? Porque aqui é interessante chamar a atenção de vocês que ninguém é torcedor de nenhum fármaco, ninguém é torcedor de nenhuma classe. É interessante pensar do ponto de vista que, como a gente vive numa civilização, principalmente no Brasil, muito polarizada, é interessante que a gente saia desse âmbito e realmente traga informações que são verídicas, que possuem fundamento, para que a gente possa analisá-las, discuti-las, né, e chegue num consenso para que a população consiga utilizar, então, essas estratégias metodológicas, né, consequentemente alguns fármacos, que possam realmente trazer benefício frente, então, a essas patologias. Ok? O que a gente observa hoje na mídia, por exemplo, é uma condição que envolve, por vezes, a forma com que são veiculados, como a gente já abordou, né? Por exemplo, recentemente, a gente observa que muitos veículos, eles, ao mesmo tempo que eles trazem uma caracterização de seriedade para suas matérias, eles também trazem, por vezes, algumas formas, assim, não tão científicas. Por exemplo, recentemente foi publicado que um remédio antipulgas é capaz de reduzir a carga viral. Em outros veículos, por exemplo, se trabalha com uma linguagem mais técnica, falando, obviamente, dentro dessa condição que existe uma droga que é capaz de matar o Covid. Isso, de certa forma, pode gerar muita dúvida nessa população. Então, dentro do teu aspecto hoje, o que a ciência está trazendo de concreto com relação a esses fármacos? Bom, antes de responder a pergunta, é interessante que então a gente faça uma análise como que essas moléculas elas são delineadas e como surgiram então os aspectos que levaram as pessoas a considerar essa interação e, consequentemente, o uso desses fármacos dentro dessa patologia. Bom, é interessante chamar a atenção de vocês, e eu trago esse primeiro slide, que normalmente em situações de emergência ou em situações de extrema urgência, normalmente a população, por si só, ela tem o costume de eleger alguns heróis ou algumas moléculas que, teoricamente, serão as salvadoras, né? Mas nem tudo faz sentido nesse âmbito, né? É interessante pensar do ponto de vista que, normalmente, no quadro que a gente se encontra em termos de sociedade, principalmente no Brasil, tá? A gente acaba tendo um confronto entre sociedade médica e ciência. E bem pelo contrário, a gente não pode ter o confronto de duas classes que normalmente elas se complementam. É interessante que a gente tenha um diálogo entre as duas partes para que a gente consiga estabelecer protocolos seguros e eficazes para que realmente a gente consiga, então, evitar o alastramento desse vírus e também, se possível, tratar as pessoas para que a gente evite mais mortes.
É interessante pensar do ponto de vista, então, que normalmente é o que a figura traz aqui, né? Normalmente, então, a gente tem um confronto, basicamente, entre ciência e todo o resto, né? Onde as pessoas, mesmo estando erradas, elas preferem escolher o caminho mais simples do que o caminho mais complexo, mais correto, tá? É interessante pensar nesse ponto de vista que, normalmente, a velocidade que a ciência caminha, o tempo da ciência, ele é incompatível, muitas vezes, com a ansiedade das pessoas, né? Pela informação definitiva, pela informação correta ou absoluta. Então, é interessante que a gente perceba que a ciência ela possui a sua velocidade e que a gente não crie monstros dentro desse contexto. Tá? Normalmente, então, a gente elege uma bala de prata, né, ou algo milagroso que vai salvar todo mundo. Normalmente, por exemplo, são coisas muito baratas, né? Parece que, puxando uma mitologia, parece que a gente tem uma caixa de Pandora, onde quando a gente abrir essa caixa, todos os males vão ser aprisionados dentro dela, né? E bem pelo contrário, né? A gente precisa levar a ciência um pouco mais a sério, tentar perceber o que realmente é importante e não perder tempo com coisas que não funcionam ou que já mostraram que são ineficazes. Isso é muito importante. Okay? O Brasil recentemente, né, através do seu ministro da Ciência e Tecnologia, ele havia anunciado que o Brasil tinha uma carta na manga, né, que o Brasil ele tinha uma droga que ela iria surpreender e vir a tentar solucionar, obviamente, né, o problema da existência hoje do Covid, né? Foi citado, né, abertamente ao público posteriormente que essa carta na manga ela não trouxe um sucesso, né? Que foi o medicamento, né, comercialmente conhecido como Anita, certo? Como é que a gente vê hoje essas informações pautadas exatamente nessa imagem, professor, que o senhor traz, relacionando a possibilidade dessas curas milagrosas, né? A gente vive um momento atual em que muitas pessoas elas buscam freneticamente uma cura, né? Para algo que a ciência ainda não tem uma resposta efetiva, mas as pessoas acabam se apegando a qualquer tipo de informação, sejam elas proferidas por profissionais ou até mesmo pela população leiga, né? O que a gente observa hoje, por exemplo, é muitas pessoas buscando esses recursos terapêuticos em locais onde a ciência nem mesmo aponta uma possível solução. Né? Então, esse é bem o caminho do que você mostra exatamente nessa figura, né? Muito bem pautado por você. Normalmente, então, é interessante que a gente traga perspectivas, né? E quando a gente faz, então, uma perspectiva através, por exemplo, de um reposicionamento de fármacos, que seria o quê? Fármacos que já são utilizados em outras patologias, né? Serem utilizados para novas patologias, obviamente, utilizando protocolos de segurança e de testes para que eles se mostrem eficazes. Do ponto de vista farmacológico, isso é interessantíssimo. Isso acaba encurtando boa parte do caminho, mas não significa que a gente deve pular etapas. Isso é muito importante. Por exemplo, uma molécula que funciona para uma doença específica, como tu falaste, né, ou uma verminose, uma parasitose, normalmente ela vai precisar de testes para que a gente possa perceber se ela pode ser usada, então, em uma patologia viral, uma patologia bacteriana. Quando eu exporto uma terapia vinculada, basicamente, o protocolo terapêutico vinculado com uma patologia específica para outra, eu acabo pulando etapas e, nesse caso, normalmente eu acabo, então, fornecendo alguns aspectos que não são verdadeiros para a população. Hoje em dia, como a gente vive uma pandemia, né, a doença se espalha com uma velocidade intensa, ela não tem uma letalidade tão grande, considerados os números de infectados, mas ela possui uma contaminação muito intensa, né, o que pode elevar, então, consequentemente, o número de mortalidades. A gente acaba, então, tendo uma certa emergência para a descoberta ou vinculação de algumas moléculas, mas isso não significa que a gente deva
ultrapassar etapas, pular etapas que são fundamentais para que a gente tenha segurança e efetividade. Isso é fundamental, fundamental mesmo. E é interessante do ponto de vista onde a gente consiga, então, conversar entre as classes e trazer ideias que entrem num consenso baseado na medicina baseada em evidências, né? Para que a gente consiga, então, trazer algo realmente benéfico para a população, ao invés de vender, então, falsas lorotas ou normalmente uma bala de prata que não existe, né? A bala de prata, no caso, agora é a ivermectina, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais. E daqui a pouco vai ser outra, e outra, e outra, né? Até que alguma coisa mais séria acabe acontecendo, né? Pelo que eu entendi, né, a tua colocação, ela mostra que hoje, por exemplo, desde o processo técnico-científico para busca de moléculas com potencialidade farmacológica, até que essa molécula efetivamente passe por várias etapas e chegue ao uso da população, ela requer uma série de fases, né? O que a gente tem, então, hoje, como tu falaste, é uma busca por fármacos já existentes, haja vista que o tempo necessário para a produção, para o desenvolvimento, obviamente descoberta, testes laboratoriais e posteriormente clínicos, isso levaria um tempo. Então, o que se faz hoje é uma adaptação de fármacos existentes na tentativa efetiva de encontrar uma solução pronta, né? Pronta, porém com a necessidade efetiva de não descuidar da resposta terapêutica e principalmente tóxica, como tu falaste, que cada droga tem frente ao organismo e frente a cada tipo de patologia específica, né? Era isso mais ou menos, professor, a tua colocação, então, que tu abordaste, né? Com certeza, com certeza. E seguindo esse contexto, é interessante que a gente traga, então, o que é a medicina baseada em evidências. Muitas vezes, os profissionais médicos ou outros profissionais da saúde, muitas vezes desconhecem ou não lembram, né, desse tipo de situação, que ela é fundamental dentro do aspecto de saúde, tá? Ou muitas vezes a gente acaba tendo um pouco também de polarização, decorrente até a situação que a gente vive, principalmente no Brasil, tá? Mas é interessante, principalmente agora eu falo para os alunos e para os professores, que as escolas de medicina, tá, se baseiem em métodos com medicina baseada em evidências. Isso é fundamental. Quando a gente deixa a medicina baseada em evidências de lado, a gente acaba, então, chegando a aspectos muito semelhantes a observados, por exemplo, na Idade Média, tá, onde a gente tratava as pessoas com metais pesados, com sangria, com outros aspectos que não eram muito bem observados e que, ao invés de trazer um benefício ao paciente, realmente acabavam até comprometendo a vida daquela pessoa. Então, nesse caso, o que é a medicina baseada em evidências? A medicina baseada em evidências basicamente é uma pirâmide, né, onde a gente consegue perceber, em termos cronológicos, vários aspectos relacionados com a pesquisa científica. Desde um relato de caso, depois de relato de vários casos, né, estudos de caso controle, onde basicamente a gente parte de um desfecho para perceber o que causou esse desfecho, né? Depois estudos de corte, que são estudos maiores, com uma população muito maior, com uma amostra muito maior de pessoas dentro dos estudos, onde a gente analisa a exposição, se essa exposição está relacionada com um desfecho específico, e a partir desses estudos, a gente tem uma cronologia que a gente acaba seguindo, chegando aos estudos randomizados, controlados, onde a gente tem estudos que a gente chama, então, propriamente como o nome fala, randômicos, né? Os grupos são separados iguais, né? De maneira igual, onde a gente consegue fazer essa análise de maneira cega, que é o mais importante, tá? Ou ele pode ser blind, que seria cego. Um dos analisadores, ele acaba, então, não sabendo que tipo de fármaco ele acaba dando para o seu paciente, para que a gente tenha, então, uma idoneidade no tipo de teste, tá? A gente tem outras características dentro desse próprio estudo, que seria o double blind, que seria duas vias, onde as pessoas acabam não sabendo, tanto o médico, no caso, quanto a pessoa que administra os fármacos,
ela não sabe qual fármaco para qual grupo está sendo administrada, né? Isso acaba dando uma evidência e uma robustez para os estudos, para que a gente consiga fazer um delineamento e para que a gente não interfira nas pesquisas, que é o mais importante, né? E é importante deixar muito claro esse conceito, porque a gente vai falar disso depois, tá? Depois desses testes, a gente chega na revisão sistemática, tá? Que acaba, então, confrontando vários estudos, né? Percebendo, então, qual o efeito, se esse efeito é significativo, se ele é importante, né? E, por fim, chegando nos estudos de meta-análise, que seriam o topo da pirâmide, onde a gente faz estudos estatísticos relacionados com dados de vários outros trabalhos, para que a gente possa perceber e estabelecer protocolos de maneira segura, eficaz, e que promovam o bem-estar da população que acaba, então, sofrendo com aquela patologia específica. É interessante ressaltar, dentro desse contexto, tá, que quanto mais alto você sobe na pirâmide, maior ou mais forte é a evidência, ou seja, menor o erro. Quanto mais para baixo, maior o erro, mais fraca a evidência. É interessante, então, pensar nesse sentido, que normalmente, quando a gente observa, até em grupos de WhatsApp, vários mandam alguns vídeos relacionados, por exemplo, à live do Alexandre Garcia, onde aqueles profissionais falavam assim, eu estou vendo os resultados nas pessoas. Gente, a gente faz esses estudos randomizados e cegos para que as pessoas não interfiram nos estudos, porque quando você quer algo você deseja algo que algo aconteça, você acaba interferindo nesses estudos e às vezes você começa a enxergar coisas que não existem. Então é muito interessante, é importante que a gente consiga fazer essa análise e realmente perceba o quão importante é a medicina baseada em evidências para que a gente, então, estabeleça protocolos seguros, tá? E com grande eficácia. Essa fala que você trouxe, ela foi muito interessante, né? Principalmente no contexto onde você abordou, professor, a questão onde os estudos onde não há influência efetivamente direta do pesquisador, né, na obtenção desses resultados. A gente tem observado, obviamente, uma enxurrada de publicações, né, nesse período. Como efetivamente, assim, principalmente para o público acadêmico, científico, como fazer a triagem desses estudos, assim, né? O que hoje caracterizaria estudos que efetivamente trazem uma seriedade, né? Tendo em vista de que nós tivemos recentemente, acredito que isso até seja tema da tua fala, mas nós tivemos recentemente algumas publicações que foram suspensas, né? Em revistas de alto impacto dentro da ciência, né? Como fazer essa filtragem científica hoje em dia? Então, isso é muito interessante, essa pergunta. Obviamente, como em qualquer profissão, em qualquer área, existem bons trabalhos e trabalhos não tão bem delineados, né? Muitas vezes o trabalho tem aspectos interessantes, mas consistem em erros. E é interessante que a gente consiga perceber esses erros. De que maneira? O principal aspecto é que quando um artigo ele é submetido a uma revista científica, tá? Esse artigo ele passa por revisões de pessoas específicas, de profissionais específicos da área, tá? Que são chamados de pares. Esses pares eles acabam revisando esses artigos, tá? Acabam definindo a qualidade técnica, se é possível, então, o processo de publicação ou não. Tá? E à medida que a gente analisa, por exemplo, a qualidade das revistas, existe um fator de delimitação, que é chamado de fator de impacto. Existem vários outros parâmetros, mas esse é um dos principais, onde, através do fator de impacto, a gente consegue perceber a relevância daquela revista frente à população, né, à comunidade científica, percebendo de que maneira aquele estudo ele pode impactar nessa sociedade, o que traz aquele estudo pode impactar naquela sociedade. Interessante nesse ponto de vista que existe uma modalidade chamada de pré-review, onde quando você submete o teu artigo para uma revista científica, mesmo antes da avaliação dos pares, esse artigo ele entra então como modelo de pré-review. E muitas pessoas têm utilizado esses artigos de pré-review para vincular informações. Entretanto, esses artigos ainda não passaram pelo primeiro crivo, que é a avaliação dos pares. Então, a gente precisa ter um cuidado muito específico frente a esse ponto,
tá? Para que a gente não tome como verdade, né, um estudo que ainda não foi avaliado, e muitas vezes a gente não toma como verdade somente um estudo frente a vários que demonstram, então, uma posição contrária àquele. É interessante a gente também perceber a qualidade do estudo dentro do método, né? Por exemplo, quando a gente tem estudos randomizados, que foi o que aconteceu muito com o artigo da hidroxicloroquina do grupo francês, do Didier Rouault, onde ele estabeleceu, teoricamente, como conclusão, um efeito benéfico da cloroquina e da hidroxicloroquina com a azitromicina, né, conjugados, onde ele não tinha um estudo bem randomizado, ou seja, ele não tinha grupos iguais para que a gente comparasse se a molécula, o fármaco, ele realmente tinha um efeito protetor contra aquela infecção viral. E também, na hora da análise dos dados, a gente conseguia perceber pela metodologia que vários pacientes foram excluídos, ou seja, valorizaram um resultado que não existia. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? É interessante que a gente não se baseie por um artigo só, né? É interessante que a gente consiga perceber a qualidade desse trabalho e também compare com outras literaturas, com outros grupos de pesquisa. Perfeito. Ótimo. Dentro desse segmento, o que mais, assim, teríamos, assim, com relação a essas questões, assim, existe uma perspectiva próxima, por exemplo, da descoberta de drogas, né? O que tem hoje, né? Qual a perspectiva futura ao processo, efetivamente, de encontrar essa droga perfeita? É interessante esse ponto de vista, né? Quando a gente se baseia basicamente pela ciência básica ou pela pré-clínica, né, onde a gente tenha os principais estudos de avaliação tanto de patologias quanto de substâncias que podem futuramente ser benéficas contra esses processos patológicos, né? Normalmente, o número de compostos dentro dessa fase pré-clínica, tá, ele acaba sendo inúmero, né? Diversos compostos acabam entrando sendo candidatos e tendo efeitos até muito interessantes. A gente tem que ressaltar basicamente que a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina tiveram efeitos fantásticos dentro dessa característica pré-clínica, onde a gente estuda o modelo animal ou uma cultura de célula, que são células isoladas, onde a gente acaba inserindo, então, o nosso composto e percebendo se ele consegue, então, de certa maneira, evitar uma replicação viral ou uma multiplicação bacteriana, tá? Diversos compostos acabam tendo sucesso nessas fases. Entretanto, à medida que a gente vai aumentando o crivo, aumentando as barreiras de qualificação dentro dessas moléculas, o número de candidatos acaba diminuindo. É interessante que se a gente pensar do ponto de vista de desenvolvimento farmacológico, a gente muitas vezes parte de 5 mil, 20 mil, 50 mil compostos, quando a gente passa de todas essas estruturas, tanto de bioinformática, estudos in vitro, que são em células isoladas ou em tecidos isolados, depois a gente acaba atualizando essas perspectivas através de estudos em vivo, que são em modelos vivos, né, que pode ser modelos de roedores, ou muitas vezes primatas, cachorros, né, dependendo do tipo de estudo, tá? Depois de todas essas características, esses compostos, se efetivos, acabam passando para outras fases, né, que a gente chama, então, de descobrimento de substâncias, passando, então, para a fase pré-clínica, como eu falei para vocês, e chegando na fase clínica. Quando a gente atravessa todas essas características, os ensaios clínicos, eles são considerados como 4 fases. A primeira parte é a farmacocinética, que seria o comportamento desse fármaco dentro do corpo, tá? Depois, a gente tem fase 1 e fase 2, principalmente a fase 1, a gente acaba, então, executando estudos em grupos pequenos, relacionados, então, com aspectos toxicológicos, para perceber se essa molécula não faz mal, não traz qualquer tipo de malefício para a pessoa. A fase 2, a gente ainda avalia características farmacológicas, obviamente a gente traz agora, então, a gente acaba percebendo se essa molécula ela consegue já ser efetiva ou não. E, por último, quando essa molécula chega em fase 3, aí sim, a gente se detém basicamente
em estudos que detêm a sua efetividade. Quando a gente percebe que essa molécula é segura, a gente consegue, então, passar para essa fase 3 e consegue perceber se essa molécula realmente é efetiva. Então, percebam quantas fases uma molécula precisa passar para que ela se torne um medicamento seguro e eficaz. É interessante quando a gente consegue perceber esse reaproveitamento de fármacos, né? Por exemplo, foi o caso da cloroquina ou da ivermectina, que a gente sabe, então, que são moléculas teoricamente seguras, a gente sabe até que ponto elas podem ser administradas, e nesse caso, a fase 1 e a fase 2, elas podem ser utilizadas, então, dentro de um contexto só, mas a gente não pula fases. E por último, como se trata de uma patologia nova, eu não posso exportar uma posologia onde eu uso uma molécula para um certo tipo de doença para usar em outro completamente diferente. Não, eu preciso realizar testes para perceber se ela realmente é eficaz, onde a gente compara com moléculas que já existem no mercado. Por exemplo, a gente compara, então, um novo antidepressivo com uma droga com um fármaco já conhecido. Tá? Percebendo se ela traz vantagens, se ela é segura e se ela é eficaz. Depois de todos os aspectos, então, esses fármacos, eles sofrem toda uma regulação, né, toda uma parte de farmacovigilância, até que eles possam chegar, então, ao consumidor final. Professor, então, assim, todas essas drogas hoje que estão sendo utilizadas, como tu mesmo falaste, né, desde a hidroxicloroquina, a ivermectina, né, a própria dexametasona, né, que também tem sido abordada em muitos aspectos, todas elas já passaram por esse processo de pesquisa e desenvolvimento, como tu abordaste muito bem nessa figura, né? Porém, a caracterização, então, da sua aplicabilidade terapêutica, ela está condicionada a outros fatores patológicos. Por isso que dentro dessas determinações que foram realizadas ao longo de todos esses testes, chegou-se a uma concentração terapêutica capaz de exercer a sua resposta farmacológica, sem, obviamente, trazer consequências, né, de toxicidade ao organismo das pessoas. Então, isso é importante, né, pelo que eu entendi dentro da tua fala, que o que nós temos hoje no mercado já passaram por esses testes, já tem sua eficácia, a sua segurança comprovada, porém, para características específicas de quadros patológicos, que não necessariamente aquele que nós temos atualmente, né, que é a COVID, né? Seria isso? Com certeza. E muitas vezes, por falta de conhecimento, ou por não entender muito bem de um design, de um estudo, para que a gente tenha, então, basicamente, o desenvolvimento de fármacos, os nossos profissionais acabam falhando nesse contexto. Então, é interessante que a gente ensine nas universidades, né, como é feito o desenvolvimento desses fármacos e como a medicina baseada em evidências acaba adequando esse tipo de contexto para que a gente tenha, então, um fármaco seguro, eficaz, para que a gente possa, então, distribuir amplamente para a população. Nós temos evidências também e comprovações que são bem observadas, por exemplo, de drogas que, mesmo com todos esses testes de eficácia e segurança, após o seu processo de comercialização, por exemplo, eles foram retirados do mercado. Isso, pelo que eu observo na figura, entra dentro da questão da farmacovigilância, que tem uma importância muito grande por parte dos profissionais, principalmente aqueles profissionais que estão diretamente vinculados à relação da prescrição, né, e, consequentemente, hoje, os próprios farmacêuticos dentro da atenção farmacêutica. Essa farmacovigilância, ela vem, então, assim, trazer esse cuidado, né? O que esse medicamento que está, então, sendo comercializado numa população agora, então, ainda maior, vai realmente trazer, né, de consequências, sejam elas positivas ou sejam elas, né, maléficas ao organismo da população. Isso é fundamental ter esse tipo de cuidado, e muitas vezes depois, como bem falaste, né, depois de o fármaco passar por todas essas características, ele às vezes as pessoas acabam observando alguns efeitos que não foram observados até então, ou não foram significativos, e esses fármacos acabam deixando de ser utilizados na clínica. Isso é muito importante, e ainda mais nesse sentido, que a gente discute vários fármacos que estão sendo utilizados para outras situações,
ele acaba ganhando uma importância fundamental, tá, dentro desse contexto. Até interessante para deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né, a importância da interatividade, né, caso alguém queira fazer alguma colocação ou obviamente, alguma pergunta, né, ou até uma contribuição, né, com a fala do professor, que se sinta bem à vontade, né. Eu tenho só uma fala, acho interessante colocar uma fala, né, por exemplo, professor, Júnior Menezes, ele fala com relação à questão do in vitro. O in vitro em um ambiente controlado, sempre com resultados satisfatórios. Muito delicada essa situação. A gente sabe hoje que testes in vitro, eles têm uma relação muito diferente, como você bem abordaste nesse próprio slide, da relação do organismo vivo, né? Isso, obviamente, pode modificar, né, a relação dos testes que são realizados, como tu falaste, em culturas celulares, apresentando um determinado resultado e, consequentemente, a utilização num organismo vivo, em vivo, no caso, mudando completamente o seu panorama de atividade de resposta, né? Qual é a relação nesse aspecto? É uma pergunta muito interessante. Do ponto de vista, então, científico, estudos in vitro basicamente são estudos onde a gente tenta caracterizar e tenta estipular possíveis candidatos, tá, que possam se tornar futuramente moléculas interessantes para algum tipo de tratamento. Então, quando a gente faz estudos in vitro, a gente acaba, então, tendo isolamento, acaba tendo condições específicas e normalmente relacionadas com um número de células ou um ou dois tipos diferentes de células, mas que normalmente trazem um panorama muito restrito, uma situação muito restrita para aquela situação. Agora, quando a gente faz a translação do in vitro diretamente clínica, a gente acaba pulando todas essas etapas, o que acaba falhando, então, em todos esses aspectos que a gente já discutiu até então, e, consequentemente, isso pode trazer, muitas vezes, a certos panoramas de toxicidade, e muitas vezes eles podem ser ineficazes, como a gente tem observado até então. Boa colocação. De Covid, interessante, né? Esse seu slide, ele tem sido muito debatido atualmente, né? Essa questão dos chamados kit Covid. Quando a gente tem dialogado, principalmente com as pessoas do nosso convívio, a gente escuta muito elas falando assim, já comprou seu kit Covid? Já tem seu kit Covid? Como é que eu faço para ter o kit Covid, né? A gente escutando dessa forma, parece que a gente já tem a receita pronta, né? Eu já encontrei a solução dos meus problemas, né? Como é que é esse kit Covid, professor? Ele é muito engraçado até, e o primeiro contato que eu tive com o kit Covid foi no meu estado, aqui no Mato Grosso. As cidades do interior, elas reuniam uma série de fármacos, né? Eu já vi vários kits diferentes agora em todo o Brasil. Normalmente eles possuem, então, antitérmico, corticoides, principalmente depois que saiu os resultados da dexametasona, hidroxicloroquina, cloroquina, nitaxosamina, que é a anita, ivermectina, a gente consegue perceber, às vezes, antialérgicos, vitamina C, vitamina D. Então, a gente possui vários tipos de variações dentro desses kits COVID. E o interessante é que a gente consegue perceber a partir disso que ninguém tem muito bem um consenso do que se deve colocar ou não, né? Aí mostra já uma prerrogativa que a ciência acaba ficando de lado e as pessoas acabam distribuindo normalmente uma ilusão, tá? Prometem esperança, mas distribuem ilusão. Isso é muito importante, então, deixar muito claro, tanto para os professores, educadores, quanto para os alunos das áreas de saúde, quanto para a população em geral, que esses fármacos vinculados, até então, eles não têm qualquer tipo de comprovação farmacológica. A gente vai discutir isso além dessa apresentação. Além disso, uma coisa que me chama a atenção é que a Secretaria do Estado do Mato Grosso, ela vincula junto à propaganda de distribuição do kit COVID, na própria televisão, em canal aberto, que esses medicamentos são capazes de prevenir o coronavírus, ou seja, tanto tratar
esse vírus precocemente, quanto prevenir esse tipo de patologia. E a gente vai abordar um pouquinho mais ao longo da apresentação e vai perceber que essa história não é bem assim. Não é tão simples assim. Então, hoje, professor, na verdade, quando a gente fala sobre o kit COVID ainda continua sendo o bom senso, né, da pessoa, o autocuidado, e, obviamente, quando a gente fere a questão do autocuidado, eu estou interferindo dentro do coletivo, né, que não adianta eu não cuidar de mim, porque isso vai acabar influenciando no outro, né, então, dentro da coletividade. Então, eu posso dizer hoje que o melhor kit COVID ainda continua sendo o cuidado, o álcool gel, a máscara, né, efetivamente os fatores, né, de se cuidar. Continua sendo esse o melhor parâmetro ainda dentro desse contexto. Sem dúvida, sem dúvida. O interessante é, então, que as pessoas tenham um cuidado, né, que elas façam todo o processo de higienização, né, de todos os utensílios, das mãos, evitem tocar muito no rosto, usem máscaras, e principalmente mantenham o distanciamento social. Isso é muito importante, é fundamental, gente, fundamental mesmo. Certo. Dentro dessa questão, professor, como tu falaste, assim, nessa relação, pelo que eu posso perceber dentro dessa tua próxima fala, que tu traz efetivamente a relação quando envolve os medicamentos, né? Eu observo hoje e recentemente escutei uma matéria que saiu num veículo de comunicação falando que o número de pessoas infectadas no estado do Amazonas, ele atingiu um platô rapidamente, justamente pelo uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nessas regiões por conta da malária, né? Efetivamente, assim, existe uma relação hoje com o uso da cloroquina e a hidroxicloroquina no princípio de minimizar a infectividade gerada pelo vírus? Excelente pergunta mesmo. É interessante a gente chamar a atenção no primeiro momento que a cloroquina, a hidroxicloroquina e outros derivados, normalmente eles atuam de maneira diferente no tratamento da malária em comparação com o que a gente vem observado, que vem sendo vinculado com um possível efeito desses fármacos contra a Covid. Isso é muito interessante. Normalmente, então, na malária, esses fármacos eles atuam basicamente por um processo de oxidação, que envolve hemoglobina, liberação de radicais livres, né, que impede o sequestro, né, dos parasitas dessa estrutura proteica que é a hemoglobina, que é uma estrutura que fica dentro da hemácia que faz o transporte do oxigênio, ok? Bom, dentro dessa perspectiva do COVID, é interessante a gente fazer uma cronologia desses aspectos. A cloroquina e a hidroxicloroquina, que é um derivado menos tóxico, tá? Eles ganharam uma repercussão muito grande após alguns estudos in vitro, que foram feitos por alguns laboratórios chineses, mostrando que essas moléculas, elas possuíam uma capacidade muito grande de inibir a replicação viral em células vero, ou seja, é um estudo in vitro feito em células isoladas, a gente chama de células vero porque são células específicas dos rins de macacos, que são utilizadas de uma maneira muito intensa, principalmente em estudos de triagem para infecções virais. É normal. É o primeiro tipo de estudo que é realizado dentro de uma perspectiva para avaliar tanto um aspecto patológico, quanto a perspectiva de moléculas que podem ser efetivas. Esse é o primeiro ponto, muito importante. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina foram efetivas em aspectos in vitro. Entretanto, quando colocadas em células-alvo, tá, e organismos mais complexos, incluindo macacos e humanos, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina não mostraram qualquer tipo de efetividade. Isso é muito importante. Bom, aí muitas pessoas podem me questionar, falando, e os estudos clínicos trazidos pelo grupo francês, pelo Didier Rouault? Bom, é interessante pensar que
poucos estudos trazem efeitos benéficos da cloroquina frente à patologia da Covid-19. Dentro desse contexto, esses estudos eles se mostraram, então, duvidosos, demonstraram grandes falhas metodológicas, e eles demonstraram, então, que várias pessoas foram excluídas de alguns dos grupos, e dessa maneira, os resultados se mostraram interessantes e positivos. Ou seja, é um artigo, então, que foi desqualificado. Até ele sofreu um tipo de repúdio, né? Uma que, em termos científicos, seria uma retratação. Ele sofreu uma retratação, e a revista científica, então, pediu mais esclarecimentos para esse autor, porque não concordava com várias das metodologias utilizadas por ele. Bom, interessante pensar, então, como bem tu falaste, se as pessoas dessa região da Amazônia, até do norte do Mato Grosso, Pará, eles consomem uma quantidade de cloroquina muito alta porque é uma área endêmica para malária, será que essas pessoas, elas seriam, então, menos afetadas pela Covid-19? Pelo andar da carruagem, né, os estudos que as pessoas falavam, teoricamente sim, mas não é o que a gente observa. Essas pessoas são tão infectadas quanto em outras regiões. Interessante chamar a atenção também de um estudo muito interessante, que foi publicado na New England Journal of Medicine, que trouxe pacientes autoimunes que utilizam hidroxicloroquina cronicamente, tá? Então, partindo desse pressuposto, essas pessoas elas seriam menos suscetíveis ao Covid que pessoas normais? Na teoria, sim. Mas, quando confrontadas, demonstraram que não, que podem pegar Covid, né, podem ser acometidas por Covid, tanto quanto outras pessoas que não utilizam a hidroxicloroquina. Isso faz com que esses estudos caiam, então, por terra, e faz com que essa molécula, então, ela acabe deixando de ser a nossa bala de prata. Interessante que, chamar a atenção de vocês, que é uma discussão que a gente acaba mantendo ela, principalmente no Brasil, porque fora do Brasil a cloroquina, a maioria dos estudos foram descontinuados. Os estudos não são mais realizados porque essa molécula se mostrou ineficaz. Mas no Brasil a gente continua com essa perspectiva, com essa insistência. Parece que a gente precisa elencar salvadores, né, e possíveis situações mágicas para que a gente fique mais tranquilo, para que a população fique mais tranquila. Só que, partindo desse pressuposto, quando a população acaba ficando mais tranquila por uma provável cura, um provável tratamento, o processo infeccioso ele acaba aumentando, porque as pessoas relaxam. E esse é um paradigma muito importante, que a sociedade brasileira acaba não percebendo, a deseducação, né? Muitas pessoas falam, mal não faz. Faz, deseduca. E dessa maneira, as pessoas deixam de tomar certos cuidados e muitas vezes ficam muito mais suscetíveis a esse tipo de situação. Outro aspecto interessante é que a hidroxicloroquina, obviamente, muitos podem comentar. Tem muitos artigos mostrando que ela não funciona, isso já é bem sacramentado na comunidade científica. E aquele artigo da Lancet que sofreu uma retratação? Né? Obviamente, gente, a ciência erra. Né? Aquele artigo, ele foi realizado, então, baseado numa indústria. Né? Essa indústria, ela mostra conflito de interesses. E logo após a publicação daquele artigo, tá, outros pesquisadores, esse artigo foi publicado na Lancet, tá, esse artigo, ele mostrava que, além da hidroxicloroquina não ser efetiva, isso não era novidade, porque os outros trabalhos já mostraram isso, tá? O que esse artigo trazia de novo, é que a hidroxicloroquina, ela apresentava um risco cardíaco de 30%, cerca de 30% dos pacientes que acabavam administrando, tendo um contato com esse tipo de molécula, tá? Esse artigo foi descontinuado, tá? Ele sofreu uma retratação e foi retirado da revista, porque vários dados mostraram-se duvidosos e suspeitos, inclusive alguns dados da Austrália e da África, onde a gente não tem tecnologia para fazer coleta de dados e muito menos testes. Então, esse artigo foi retirado. Obviamente, isso é um baque para a ciência, né? A gente não nega, mas como eu falei para vocês, existem artigos bons, artigos duvidosos e artigos não tão bem delineados. E é importante que a gente tenha um filtro para perceber se realmente
esse trabalho ele é importante e concorda com vários outros grupos mundiais que pesquisam sobre esse assunto ou não. Ainda dentro desse contexto, obviamente, a cloroquina ela não demonstra, teoricamente, aspectos tóxicos muito evidentes, mas para pacientes cardíacos, o risco de arritmia ele é aumentado cerca de 40 a 50%. Né? O risco de você contrair um tipo de alteração patológica cardíaco aumenta cerca de 40 a 50%. E quando você faz a administração concomitante com a azitromicina, esses dados foram publicados, né, no JAMA, normalmente, então, esse tipo de paciente, ele acaba, então, demonstrando uma capacidade de toxicidade cardíaca muito intensa. Então, é interessante que a gente pense nesse contexto. Se eu tomar mal não faz, pode fazer. Então, é interessante que a gente perceba. Bom, tem efeito? Não tem efeito. Então, vale a pena você arriscar e tomar esse medicamento? Acho que não. Acho que não vale a pena. Um exemplo, professor, assim, que é importante a gente salientar, né, é que, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela tem uma atividade de interação com outras drogas, né? Claro que se a gente for falar hoje da perspectiva de interação medicamentosa, a gente vai passar muito tempo só falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que nós temos hoje uma população de risco, né, para a COVID. A gente fala muito, por exemplo, pacientes que são diabéticos, eles são pacientes que têm um risco maior, por exemplo, quando adquirem o processo infeccioso, né? Mas o que me preocupa muito nessa perspectiva, por exemplo, é que muitas pessoas elas saíram de uma forma muito acelerada em busca desses fármacos nos estabelecimentos farmacêuticos, por exemplo. E a gente sabe um exemplo clássico, só para colocar, né, dentro da tua fala, que quando a gente tem, por exemplo, a utilização de hidroxicloroquina associada com insulina ou com uma droga antidiabética, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um aumento do efeito desse tratamento hipoglicemiante. Então, isso já é uma população que, ao utilizar hidroxicloroquina, ela deveria ser perfeitamente monitorada para que as doses, por exemplo, efetivas do tratamento hipoglicemiante, eles fossem reduzidos para não gerar uma hipoglicemia muito acelerada. Se a população não é bem acompanhada dentro desse contexto, né, você traz muito mais malefícios na busca desvairada pela solução de um problema, né, onde você pode, obviamente, ser afetado de uma outra forma. E já é bem claro, né, os efeitos adversos que ela pode trazer dentro desse contexto, né. Uma pergunta, assim, dentro dessa situação, a dose efetiva apresentada nesses estudos com relação à hidroxicloroquina in vitro, ela provavelmente se difere muito da questão in vivo, né, da relação da concentração farmacológica necessária para inibir in vitro e necessária para exercer, no caso, o seu efeito farmacológico in vivo, né? Com certeza. A concentração, né, comparando uma concentração usada em testes in vitro e uma dose em vivo, ela é totalmente diferente. Então, a posologia, ela precisa ser totalmente revista. E por isso que aqueles estudos metodológicos baseados, então, em medicina baseada em evidências, é muito importante para que a gente defina características. Entretanto, como a cloroquina não demonstrou eficácia, não vale a pena a gente investir dinheiro, tempo e nem colocar em risco a vida de algumas pessoas para que a gente possa fazer esse tipo de teste. Interessante ressaltar que, por exemplo, concentrações relacionadas a 1 grama por quilo, né, em tratamentos crônicos, eles estão correlacionados a fortes toxicidades, principalmente na visão, e também características de alteração na funcionalidade dos ouvidos, ou seja, eles são ototóxicos. Tá? E nesse contexto, é muito bacana e é interessante perceber que um estudo publicado pela British Journal of Medicine, pacientes médios e moderados, eles não diminuíram a carga viral, nem os sintomas, quando administrada a hidroxicloroquina, mas alguma boa parte desses pacientes, eles demonstraram uma capacidade
de toxicidade dessa molécula, mostrando que essa molécula ela não é tão segura quanto pensamos. Isso é muito importante. É muito importante ressaltar esse tipo de associação. Excelente, professor. Ótimo. Bom, a gente consegue perceber nessa outra sequência, eu trouxe só alguns dos exemplos, mas existem vários outros. Por exemplo, existem vários institutos que faziam uso, né, faziam testes clínicos, né, clínicos, né, clinical trials, que utilizavam a hidroxicloroquina e a cloroquina como um possível tratamento contra a COVID, e todos esses testes eles foram descontinuados, tanto estudos da OMS quanto o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, tá, descontinuaram esses tipos de estudos, quanto outras agências, propriamente até algumas farmacêuticas, como a Novartis, né, acabou, então, descontinuando, por quê? Eles não percebiam um efeito benéfico da hidroxicloroquina e da cloroquina, tá? Normalmente, a maioria desses estudos não trouxe qualquer tipo de toxicologia. Entretanto, qualquer tipo de benefício também foi observado. Então, esses estudos foram retirados. Entretanto, gente, a gente acaba sofrendo com um tipo de má informação relacionado principalmente com esse fármaco, quando a gente pensa, principalmente, que ele tem sido vinculado não só nos kits COVID, que são principalmente apresentados por juntas médicas, né, hospitais, pessoas da saúde linkadas à saúde, que acabam principalmente elaborando esse tipo de abordagem popular, mas a gente acaba, então, tendo esse tipo de informação propagada até por meios políticos. Então, pensando de ponto de vista que o nosso país vive polarizado, quando a gente acaba tendo a irresponsabilidade de vincular isso, principalmente linkado à política, a gente acaba, então, principalmente inflando uma população que é desinformada e que vai atrás desses medicamentos desenfreadamente, muitas vezes desabastecendo as farmácias e não deixando esse fármaco disponível para pessoas que realmente precisam fazer o uso, como pessoas que são principalmente contaminadas com a malária, né? Ou também fazem uso crônico, principalmente de doenças autoimunes, né? Como o lúpus. Então, isso acaba incidindo nesse tipo de perspectiva, como também desinformando a população. Isso é muito importante ressaltar. Excelente, professor. É uma preocupação que todo mundo tem hoje com relação a essa busca, né? Porque no início do processo, logo quando ocorreram os primeiros casos no Brasil, a gente lembra muito bem que muitas pessoas buscavam de uma forma descontrolada, né, os estabelecimentos para fazer a compra desse medicamento, sem muitas vezes as pessoas nem sabiam que os fatores de risco que algumas delas possivelmente poderiam apresentar, trariam mais consequências negativas pelo uso dessa medicação. E tudo isso motivado principalmente por questões assim de desinformação que essas pessoas recebiam, né? É engraçado pensar desse ponto de vista que, inclusive, vários colegas cientistas de outros países, né, eles ficam abismados quando eles se deparam com kit COVID, tá? Com terapias com cloroquina e hidroxicloroquina, ficam abismados, perplexos, e eles perguntam o porquê disso. E realmente a gente fica sem palavras para explicar, porque realmente não existem evidências científicas. Isso é muito interessante e é importante deixar claro isso para a população. Não existe qualquer tipo de eficácia dentro de pacientes tanto graves, moderados, médios, quanto processos de prevenção contra a COVID. Um exemplo, como tu bem colocaste, né, essa situação, eu queria até fazer uma ressalva, mandar um grande abraço para o professor Silvio, que também é nosso preceptor da Liga, né, que está na Alemanha, e recentemente até numa conversa com o professor Silvio, eu até fui informado que na Alemanha não existe o kit Covid, né, e nós estamos falando de países de primeiro mundo, né, países que inclusive já estão com seu processo de reabertura, né, das suas atividades sociais e que não desenvolveram um tão chamado kit Covid, né?
é interessante pensar do ponto de vista que muitos outros países, eles acabam retirando, porque não mostra qualquer tipo de efetividade, e a hidroxicloroquina não é nem mais debatida nesses meios. Isso é muito interessante. Bom, uma outra molécula que normalmente agora é a nova bala de prata é a ivermectina. Principalmente depois, como eu coloquei para vocês, depois da live do Alexandre Garcia, que ficou muito famosa, e obviamente, essas pessoas, tanto artistas quanto jornalistas, eles possuem uma abrangência muito grande, né? Muitas vezes diferente de um cientista, ou de um professor, ou do meio acadêmico, né? Normalmente, então, eles também conseguem se expressar de uma maneira mais popular, e essas informações acabam chegando, e ao invés de trazer algo de benefício para a população, acabam desinformando, tá? E por que eu falo isso para vocês? Bom, gente, a ivermectina é a nova bala de prata da população brasileira, né? Principalmente de vários profissionais que têm recomendado o uso dessa molécula. Por quê? É interessante pensar que a ivermectina é o derivado, então, de uma estrutura microbiológica, né? E a ivermectina, basicamente, ela tem por ação, né, comprovada, atuar em canais de cloro. Ele atua, então, em umas estruturas nas células, que são canais por onde passa um íon chamado de cloro, tá? E esse canal de cloro, ele acaba, principalmente quando ativado por essa ivermectina, ele acaba principalmente, então, fazendo com que em invertebrados, ou seja, em vermes, né, esses seres, eles acabem, então, principalmente tendo dificuldade de movimentação muscular, principalmente nos músculos da faringe, ou seja, essas estruturas, esses micro-organismos, eles deixam, então, de se alimentar e, consequentemente, eles morrem, tá? Bom, esse é o principal mecanismo de ação da ivermectina, conhecido, né, atua de maneira eficaz e é muito importante. Agora, quando a gente passa por uma perspectiva in vitro, é interessante que a ivermectina já mostrou ação tanto em parasitoses quanto em contra bactérias, né? Ou seja, era um antibacteriano. Ele conseguiu até diminuir a replicação de células cancerígenas, tá? E também de vários outros vírus. Ele inibiu a replicação viral, tanto do Zika vírus, quanto da influenza, inclusive do vírus HIV. O que eu pergunto para vocês é lógico. Vocês conhecem alguém com HIV que usa ivermectina? Vocês não precisam nem responder, que eu já sei a resposta. Não, né? Existem pacientes que usam ivermectina contra o câncer? Não. Isso é muito claro, tá, gente? Então, a gente precisa ter essa perspectiva, tá? E a sociedade, tanto científica, tanto médica, quanto outros profissionais de saúde, eles precisam analisar, às vezes, melhor, de maneira mais interessantemente, os fatos, para que estudos in vitro não sejam exportados para a clínica como se fossem uma mágica, tá? Uma bala de prata, algo revolucionário. Não, gente, não. Inclusive, o Brasil é o único país que usa ivermectina. Não, por exemplo, existem alguns países ali do Caribe que eu já vi, Honduras, países pobres, né? Mas fora esses, considerando outros países um pouco mais desenvolvidos, o Brasil é o único que usa ivermectina para esse fim. Então, é interessante ressaltar de onde que surgiu essa ideia. Bom, a ivermectina, tá, ela possui uma capacidade de se ligar em duas proteínas que são, então, importantes para que o vírus ele consiga, então, fazer o seu processo de replicação dentro da célula. E, bom, quando a ivermectina ela entra dentro da célula, ela se liga nessas duas proteínas e não deixa com que o vírus se ligue nessas estruturas. Consequentemente, o vírus ele perde a sua capacidade replicativa, tá? E, consequentemente, ele morre. Obviamente, isso foi visto in vitro, novamente em células vero de rim de macaco. Tá? É interessante chamar a atenção de vocês que essa inibição, ela teve cerca de 94%, tá, de efeito contra o SARS-CoV-2, em cerca de 2 dias. Bom, aí eu me deparei com uma situação. Vários médicos e também pessoas que se automedicam, é importante chamar a atenção de vocês, elas têm utilizado, então, a ivermectina com diferentes protocolos. Um comprimido a cada 2 dias, um comprimido por semana,
2 comprimidos por dia, 1 comprimido a cada 15 dias, 1 comprimido por mês, para prevenir a infecção por SARS-CoV-2, que é, então, o micro-organismo responsável por causar a COVID-19. Gente, entretanto, lamento informá-los que isso não é verdade. Tá? A ivermectina in vitro, sim, mostrou capacidade de fazer com que ocorra uma inibição da replicação viral. Entretanto, quando presente no organismo, o primeiro aspecto que tem que ser observado é que, normalmente, tá, a concentração que a gente usa para matar vermes, que vem sido utilizado como profilaxia, ela é 50 vezes menor que a dose observada, que a concentração observada em estudos in vitro para que ocorra a inibição do SARS-CoV-2. Ou seja, você teria que aumentar 50 vezes mais a concentração para que a inibição desse vírus ocorresse. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Outra coisa, a concentração que inibe essa replicação in vitro, ela é 17 vezes maior que a dose máxima preconizada para humanos. Ou seja, a gente nunca vai chegar, se fosse efetivo, a gente nunca chegaria na concentração necessária para que isso ocorra. Então, a ivermectina, ela não possui capacidade in vivo, tá, de inibir a replicação viral. Isso é muito importante, tá, gente? E esse gráfico acaba mostrando que essa seria a concentração que é efetiva contra o vírus, e aqui a gente consegue perceber, tá, as variações de concentrações que a gente acaba, então, tendo no nosso organismo com uma posologia diária de ivermectina, mostrando que a gente está longe, muito longe, de alcançar essa concentração. Ou seja, a ivermectina não funciona. Obviamente, tá? Tem 3 estudos registrados no Clinical Trials, né, do Instituto Nacional de Doenças dos Estados Unidos, né, que eles estão tentando perceber se isso é verdade ou não, né, se essa replicação ela pode acontecer, mas os resultados que eles demonstram até então são negativos, tá, gente? Uma coisa interessante chamar a atenção de vocês, que como essa é a nova bala de prata, por exemplo, existem vários grupos no WhatsApp, no YouTube, onde a gente não considera como informação científica, isso é importante deixar claro para vocês. Gente, a propagação de notícias falsas é imensa, imensa. E uma médica, em entrevista para o Estadão, palavras dela, tá? Médica do Estadão, ela falava que ela observava uma proteção da ivermectina nos pacientes que tomavam essa molécula frente ao Covid. Gente, observava. Que tipo de parâmetros ela utiliza para observar isso? Sendo que de 80% a 90% da população se cura sozinho, sem medicamento. Como é que ela realiza o controle disso para perceber se realmente o medicamento está fazendo efeito? Isso não existe. Isso não existe. Tá, gente? Outra coisa, muitas pessoas têm perguntas, né, e acabam discutindo por aí que os países africanos utilizam muito ivermectina. Mas então, quer dizer que essas pessoas são menos suscetíveis? Não. Tá, gente? Normalmente, a África, a gente percebe agora, principalmente pela elevação dos números que o Covid-19, que o SARS-CoV-2, né, o vírus, ele está se espalhando normalmente nesse momento, né? A gente tem picos da pandemia nesse momento na África, principalmente porque os países africanos, eles não possuem um tráfego populacional muito grande, são países mais rurais, possuem baixa tecnologia de percepção, muitas vezes de diagnóstico. Comparem com o Brasil, que já não consegue fazer direito seus diagnósticos. Imagine um país mais pobre, mais humilde, né? Então, a gente não consegue perceber, então, esse tipo de comparação, e a gente consegue, então, avaliar que esse tipo de abordagem, ele é falso. Ok? É interessante, professor, a tua colocação, quando tu falaste, principalmente na questão da dose necessária para causar o processo de inibição in vitro e, consequentemente, que essa concentração terapêutica, para exercer potencialmente uma atividade farmacológica em vivo, ela deveria ser N vezes maior do que a terapêutica, né? O que a gente tem observado também, as pessoas comentarem, a condição de que a ivermectina ela não traz efeitos adversos, ela não traz reações, ela não apresenta efeitos adversos.
Recentemente, em 2017, claro que a ciência ela é muito cíclica, né? A verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã, mas em 2017 foi publicado um artigo justamente trazendo o ponto onde tu falaste, com a população africana, aonde foi comprovada, por exemplo, que doses repetidas da ivermectina por 15 dias seguidos, numa concentração de 150 microgramas por quilo, ela causou encefalopatia e cegueira bilateral na população, no caso, observada dentro desse estudo. Então, a gente tem que ter o cuidado. Claro, obviamente, que dentro da concentração terapêutica que ela é prescrita hoje, como suposta milagre dentro da SARS-CoV, ela não, obviamente, seria potencialmente fatal, mas é um cuidado que se tem que ter, né, na busca dessas condições, porque efetivamente toda e qualquer molécula com propriedades químicas, ela vai interferir, de certa forma, em alguma condição, né? E claro que ultrapassando o seu limiar, né, de janela terapêutica, ela vai trazer uma toxicidade para o organismo das pessoas. E o mais importante, professor, é que a gente escuta de vários profissionais, de pessoas, a mesma frase. Se é um vermífugo, mal não faz, eu vou tomar, né? Gente, faz mal sim. Por quê? Do ponto de vista metodológico, principalmente recomendado por profissionais da saúde, deseduca. Por quê? Porque a medicina baseada em evidências, ela mostra que a gente não possui qualquer tipo de comprovação que esse fármaco, que esse medicamento funcione. Então, deseduca. Quando você realiza testes, a gente acaba entrando em outro panorama. Agora, quando você acaba influenciando a população e vinculando e principalmente distribuindo junto com os kits Covid, você deseduca a tua população, tá? Você deseduca os seus alunos das academias, né? Principalmente, então, os alunos das ciências médicas, tá? Outra coisa, a gente abre precedentes para outros medicamentos, no sentido que, se não dá nada, se não faz mal, eu vou tomar. Gente, lembrem da fosfetaletamina, tá? Onde era conhecida como a pílula do câncer, que o idealizador da utilização dessa molécula, ele preconizava que o tratamento do câncer convencional deveria ser parado para que você tomasse essa molécula e, teoricamente, prometia uma cura. A gente foi chacota mundial, gente. Por quê? Na década de 70, existiam já artigos mostrando que a fosfetaletamina não tinha qualquer tipo de efeito contra as células cancerígenas. Outro fator importante, quando as pessoas falam que isso não dá nada, dá sim, gente. É dinheiro público. As prefeituras estão distribuindo isso. Ou seja, principalmente aqui em Cuiabá, mas também em outros locais do Brasil, eu percebo a falta de EPIs, a falta de anestésicos, tá? E ansiolíticos, principalmente para que as pessoas possam ser entubadas. Então, não faz mal? Faz. E muito. Isso é muito importante. Dentro de uma perspectiva nisso que tu colocaste, assim, a gente observa dentro das instituições que surgem de dentro das instituições pessoas com alto potencial científico, né? Nós temos vários exemplos, né, que a gente poderia citar. Isso, de certa forma, como tu falaste, não acaba gerando uma descredibilidade na ciência brasileira quando você observa, por exemplo, essas situações onde na população mundial não se utiliza uma determinada substância baseado efetivamente nas evidências científicas e no Brasil se faz a utilização e pegando um gancho nessa condição que tu falaste da fosfetanolamida, o Brasil acaba não sendo uma chacota dentro do princípio científico nesse contexto? Sem dúvida. Assim, a gente nunca pode generalizar, obviamente, que nem existem profissionais que possuem uma consciência muito exemplar, né? Existem maus profissionais dentro da própria ciência, como médicos, fisioterapeutas, em várias outras áreas, né? Então, é interessante chamar a atenção que, dentro desse contexto, a gente acaba, então, se tornando, tendo, então, vários aspectos que acabam trazendo repercussões negativas, porque a gente acredita em coisas que a ciência já provou que não funcionam. Então, nesse sentido,
a gente acaba recorrendo como um possível salvador, mas que não existe. Isso somente traz uma certa tranquilidade para as pessoas, mas, na verdade, no fim, a gente está vendendo uma ilusão. Então, é interessante que a gente tenha um debate científico dentro dessa perspectiva, para que a gente não entre mais dentro desse contexto. E uma coisa que tu falaste, tu colocaste muito bem, a gente acaba entrando dentro desse contexto científico, né, e sendo até, às vezes, uma chacota para esse tipo de situação, porque muitas vezes a Anvisa libera esse tipo de uso das substâncias, que foi o caso da fosfetalonamina, foi o caso da cloroquina, foi o caso de outros fármacos para diversas outras situações que não eram comprovados, né? Então, nesse sentido, isso acaba sendo muito vergonhoso para a gente. E além disso, gente, é interessante pensar que eu falei da ivermectina, mas existe uma outra bala de prata já engatilhada, que seria a nitazoxamina, né, que seria a famosa Anita. Também um vermífugo, ainda com pouco destaque na mídia e na população, mas que a gente já escuta uns burburinhos, né, principalmente depois do ministro da Ciência e Tecnologia, né, ter anunciado que seria uma possível medicação contra o SARS-CoV-2. Até então, os estudos mostram também que, como a ivermectina não possui qualquer tipo de perspectiva nesse sentido. Excelente, professor. Bom, ainda nesse contexto, gente, é interessante que a gente fale da dexametasona. Bom, é interessante falar que a mídia também tem boa parte da culpa quando divulga alguns aspectos científicos, porque ela acaba não se comunicando de maneira adequada. E quando os resultados relacionados com a dexametasona saíram na mídia, eles foram vinculados basicamente por um press release, que a gente chama que é um comunicado para a mídia. Mas a gente não teve acesso a esses dados. E somente há uma semana atrás, o artigo da dexametasona entrou em pré-print. Ou seja, ele ainda está sendo avaliado. Ou seja, a gente não pode ser tão definitivo quanto o uso dessa molécula, tá? Obviamente, os primeiros resultados foram muito animadores, a gente não nega isso, tá? É interessante chamar a atenção disso. A dexametasona foi muito interessante do ponto de vista que a gente observou basicamente que ela é utilizada em pacientes moderados a graves, tá? Elas reduziram a mortalidade cerca de 20% em pacientes que usavam oxigenoterapia, cerca de 30% em pacientes que utilizavam ventilação mecânica, tá? Mas isso se resume a uma perspectiva de pacientes moderados a graves. Agora, depois da liberação desses dados, a população em geral, muitas vezes vinculado por uma má interpretação dos profissionais de saúde, eles acabaram, então, vinculando que a dexametasona poderia ser uma excelente molécula para a prevenção ou mesmo tratamento do Covid-19, fato que ainda não é comprovado. Por quê? É interessante pensar que a dexametasona, ela tem uma capacidade e ela é muito semelhante ao cortisol, tá? E a dexametasona, ela consegue inibir fortemente tanto os processos inflamatórios, tá? E também tem aquelas características de tempestade de citocinas. Até por esses aspectos que ela se tornou-se um fármaco muito interessante dentro de casos graves e moderados. É interessante pensar que também a dexametasona acaba influenciando principalmente para que ocorra uma diminuição do perfil trombótico, né? Que são consequências mais tardias dentro de casos mais graves. Interessantemente, a gente tem que pensar que a dexametasona, ela não mostrou ainda qualquer tipo de eficácia, tanto no tratamento precoce, né, quanto num tratamento inicial, né, tanto para prevenção quanto no tratamento inicial da Covid-19. E é interessante a gente pensar que se as pessoas utilizam dexametasona, a dexametasona inibir por si só essas interferências inflamatórias, tá? Ela pode fazer com que o nosso sistema imune fique deprimido, ou seja, diminua a sua capacidade efetiva. Consequentemente, com uma depressão do sistema imune, o nosso corpo fica suscetível a outros tipos de patologia. Então, quando a gente se depara no kit COVID com dexametasona, ivermectina, hidroxicloroquina, é de se espantar, tá? É de ficar perplexo e de preocupar.
é interessante que a gente chame atenção para esse tipo de característica, fora ainda que a gente acaba tendo outros tipos de efeitos colaterais causados pela dexametasona, que é um tipo de corticoide, ou seja, um anti-inflamatório esteroidal. É importante ressaltar, né, professor, como tu colocaste também no início da tua fala, que a proposta, obviamente, não é descaracterizar nenhuma condição profissional, né? E sim está fazendo uma observação puramente científica com base naquilo nas evidências que nós temos hoje com relação às atividades desses fármacos, né? Quando tu falaste hoje, por exemplo, nessa questão da dexametasona como uma droga que é utilizada em casos graves a moderados, isso obviamente é passível de compreensão, porque ela tem, obviamente, essa atividade de modular, como tu disseste, essa tempestade de citocinas. Mas quando tu bem coloca ela nessa questão como uma droga associada ao kit, não é a questão da aplicabilidade em si da dexametasona, mas o período em que ela está sendo, obviamente, utilizada, né? Quando ela faz parte de um kit preventivo, a suscetibilidade, obviamente, como tu falaste, ela se torna muito mais propensa, né, a essa condição do processo infeccioso. Com certeza. E aqui a gente parece que a gente faz uma atuação como um advogado-diabo. Não, gente, não é nesse sentido, tá? E não é que a gente desaconselhe qualquer tipo de medicamento. Obviamente que não. Tanto que a dexametasona, ela vem sendo utilizada porque mostrou um bom prognóstico, né? Em pacientes moderados e a graves. Só que a gente não pode, então, exacerbar, utilizar para todas as pessoas que são acometidas por Covid. Por quê? Porque a gente não tem qualquer tipo de comprovação, e como a gente comentou, essa molécula pode trazer vários efeitos colaterais associados. Bom, gente, e por fim, é interessante pensar que a gente chega, então, em outro tipo de molécula, tá? Que são os antivirais. Os antivirais, eles possuem uma capacidade de inibir a replicação viral por vários mecanismos, ou pela entrada do vírus, ou diretamente pela inibição da liberação do conteúdo viral dentro do citoplasma das células, tá? Ou propriamente pela inibição da síntese do material genético, e também pela inibição do empacotamento para que o vírus seja construído, tá? E reconduzido basicamente para novamente infectar outras células dentro do nosso organismo. Existem vários antivirais e vários deles foram testados, principalmente lopinavir, ritonavir, danoprevir, sendo que esses três que eu citei para vocês, que são principalmente inibidores de proteases, que são proteínas responsáveis por ativar algumas cadeias de proteínas do próprio vírus, eles não se mostraram efetivos contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2, que é o vírus de infecção desse tipo de patologia. Entretanto, gente, a gente tem resultados prévios de uma molécula chamada Remdesivir, tá? De uma indústria chamada Gilead Sciences. Esse fármaco Remdesivir, ele foi desenvolvido em 2014 para o tratamento do Ebola, tá? Ele tem uma característica, ele é análogo a um nucleotídeo. Nucleotídeos são fragmentos, pecinhas responsáveis para que a gente consiga perceber um tipo de construção, ou seja, de aumento do material genético que o vírus acaba utilizando para que ele possa se multiplicar, ou seja, um vírus acaba se transformando em vários vírus, tá? Ou seja, aumenta o seu número dentro da célula. Então, nesse caso, esse Remdesivir, ele acaba, então, fazendo com que ocorra a ligação dele próprio com uma molécula que faz a síntese das informações do vírus, que são, então, todas aquelas estruturas referentes ao material genético, que no caso, então, é RNA. Quando o Remdesivir ele se liga à estrutura, então, da RNA polimerase, a gente percebe, então, principalmente uma inibição da construção do material genético, ou seja, novos vírus não irão ser produzidos. Consequentemente, então, a gente consegue perceber uma diminuição da carga viral, ou seja, da quantidade de vírus, tá? O que pode, então, trazer um prognóstico interessante para o tratamento da SARS-CoV-2. E eu trago para vocês
que a Gilead, junto com a OMS, também com outros tipos de institutos, principalmente o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, eles já conduzem principalmente 2 estudos em fase 3, que são as fases que a gente vai testar principalmente eficácia, tá? E esses dados, segundo a literatura e as fontes científicas, eles são animadores. Entretanto, os resultados ainda não foram liberados. Gente, só que existe uma característica onde às vezes a informação ela chega mais lenta para algumas pessoas, né? E suspeitamente os Estados Unidos comprou todo o estoque da Gilead por 3 meses, tá? A fabricação de Remdesivir por 3 meses da Gilead, ou seja, comprou todo o estoque. Então, nesse caso, a gente acaba percebendo que pode ser um lobby e existem algumas informações que a gente desconhece. Mas o Remdesivir pode ser um fármaco interessante para o tratamento, então, contra o vírus SARS-CoV-2 que causa a COVID-19. Professor, é interessante, assim, que isso, de certa forma, para algumas pessoas pode até soar de uma forma controversa, né? Porque quando se fala, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, onde você tem uma compra efetiva de uma grande quantidade de um fármaco potencialmente promissor, relacionado, por exemplo, com o alto índice de números, né? Tanto de números, principalmente na questão de infectados. Agora, é importante a gente trazer também para o lado do contexto do investimento público na questão da identificação dessa população, né? Eu sempre penso que a questão do Brasil hoje, ela passa muito por uma questão da subnotificação. Os Estados Unidos, eles investem massivamente numa questão que envolve identificação. E quando se fala numa questão de identificação, se fala de testes moleculares avançados para exatamente detectar e diagnosticar essa população que possui o vírus. Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, os Estados Unidos ele tem um alto índice de pessoas infectadas, mas a gente também não observa que existe uma alta relação também de testes. O Brasil apresenta, comparado com os Estados Unidos, o menor número populacional de infectados. Mas quantas pessoas efetivamente são testadas no país? Aonde que entra a subnotificação nessa questão? Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração nessa perspectiva, né, de que se por trás de um grande investimento num país que efetivamente testa, que desenvolve ciência, algo deve se analisar e se observar com muito critério e muito cuidado, nesse contexto de que talvez esteja surgindo aí algo com uma potencialidade, né? Com certeza, com certeza. Isso que tu falaste, tu colocaste muito bem. A Universidade Federal de Pelotas, né, a gente precisa valorizar as universidades que fazem esses tipos de estudos, né, que trazem uma capacidade de análise, né, de maneira adequada. Ela prova e ela demonstra. Obviamente, a gente possui variações dentro das regiões, porque o Brasil é muito grande, mas a gente possui graus de subnotificação em torno de 6 a 10 vezes a subnotificação. Ou seja, os nossos números são 6 a 10 vezes menor do que realmente são. Professor, assim, a gente tem um monte de perguntas, né? Eu até peço desculpa para as pessoas, porque, assim, foram chegando muitas perguntas, e eu sempre digo, eu, particularmente, posso ficar até amanhã, às 7 da manhã, né, discutindo, debatendo. Acredito que, para se tornar a live até um pouquinho mais, assim, interessante, muito tempo não é tão positivo assim, né? Então, eu vou deixar essas perguntas que algumas pessoas estão colocando para que a gente possa fazer ao término da tua explicação, né? E claro que se aquelas perguntas que porventura não forem respondidas efetivamente, a gente vai deixar os comentários das pessoas no canal da Liga para que você possa estar posteriormente fazendo a digitação das respostas, né? Abaixo dessas perguntas. Perfeito. A gente se alongou um pouquinho, mas a conversa estava boa, né?
Excelente. Agradeço a todos as perguntas. E só para a gente finalizar a apresentação, então, esse é um quadro panorâmico dos últimos artigos publicados com Redesivir, mostrando que existem vários testes, e principalmente se a gente for perceber nos Estados Unidos e também concentrados na Europa, né, com poucos aqui na América, pouquinhos na África, né, mas que eles já trazem que, basicamente, o Redesivir ele tem uma potencial característica. Não quer dizer que a gente precise, então, sair por aí e comprar até que a gente não vai conseguir. Mas a gente possui, então, uma perspectiva de molécula para o tratamento da Covid-19. Isso é muito importante. Isso que a ciência traz de novo. É muito importante, tá, gente? Bom, finalizando, é interessante trazer para vocês que os tratamentos e as situações profiláticas para que a gente evite a contaminação, eles são claros e os métodos que a gente possui comprovação, até através dessa figura que foi de um artigo publicado na Lancet, eles demonstram que o distanciamento social, tá, ele consegue ter uma redução muito efetiva comparado, então, ao não distanciamento. O uso de máscaras, ele é extremamente efetivo comparado a pessoas que não usam máscaras, tá? E também a proteção da face também acaba sendo, então, uma proteção interessante frente a pessoas que não utilizam. Então, a melhor maneira de prevenção até então, gente, são essas medidas que a gente possui. Então, utilize a máscara, mantenha o distanciamento social, faça todo o processo de higienização e, por favor, se cuide. Gente, a gente não possui qualquer tratamento profilático para a Covid-19 até hoje. Muito claro. Pode ser que amanhã ou depois saia algo novo, mas até hoje não existe. E eu finalizo para vocês, principalmente reforçando para que as pessoas não se automediquem, tá? Para que a gente não tenha casos de intoxicação, também desenvolvimento de outras patologias, muitas vezes associadas. Principalmente que a gente confie na ciência e divulgue mais esses ensinamentos e que a gente comece, principalmente na academia, nas universidades, a gente exerça a medicina baseada em evidências, que é fundamental. E eu finalizo para vocês com uma frase do Hipócrates. Há verdadeiramente duas coisas diferentes, ciência e opinião. A primeira gera conhecimento e a segunda ignorância. Muito obrigado a todos, gente. Espero que seja muito esclarecedor essa live e esse bate-papo. Professor Fernando, assim, é extremamente proveitoso, assim, claro, que nem eu falei, é um assunto que a gente poderia ficar muito tempo debatendo, é algo muito gostoso, principalmente quando envolve pesquisa, quando envolve ciência, e eu acho que o teu recado ele ficou muito claro, né, principalmente para essas pessoas que ainda encontram-se nesse desenvolvimento acadêmico, a importância da fundamentação do seu conhecimento em cima de dados científicos, né? Por vezes a gente sabe que a literatura, por vezes, ela se estabelece em cima de tratados. Um exemplo clássico que eu dou, os tratados, eles são importantes, eles são guias, mas foi muito clara o que foi comentado hoje, a ciência ela é muito cíclica. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, e assim sucessivamente. Então, é muito importante que as pessoas elas tenham o hábito de ler. E essa leitura, ela tem que estar relacionada muito claro à questão científica, né? É uma pena hoje que o acesso, por vezes, a essas condições científicas, ele seja muito limitado à questão da população. O acesso a artigos científicos hoje ele é muito difícil, né? Muitas vezes revistas não disponibilizam, claro, gratuitamente seus artigos, mas isso também não impede a gente de manter uma leitura saudável, de manter uma leitura interessante e que possa realmente agregar muito ao nosso conhecimento. É importante, sim, também ressaltar aos nossos acadêmicos, né, que mantenham sempre o seu foco e que a modificação e a transformação daquilo que já existe, ela está baseada em como a nova geração que vem pela frente de profissionais, sejam eles médicos, sejam eles farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, ela depende muito daquele propósito de como você vai querer encarar
efetivamente a forma de tratar o teu paciente, né? A lápis, ela se coloca à disposição, professor, né? Para sempre que você achar importante. E eu acho que eu posso até comentar com os alunos, né, que hoje existe uma parceria da Lápis, né, o professor Fernando, ele junto com o professor Silvio e comigo, ele acabou assumindo a preceptoria da Liga, fazendo inclusive uma parceria, né, entre a comunidade acadêmica da Unifasb, aqui na Bahia, né, com a comunidade do Centro Universitário de Várzea Grande, né, no Mato Grosso, para que a gente possa estar trocando informações, fazendo trabalhos, quem sabe, em equipe, e tentando melhorar um pouquinho mais, né, esse processo de formação dos nossos acadêmicos, aonde envolve a ciência, né. Eu em nome da Lápis, assim, te agradeço, né, eu sou suspeito para falar para ti a admiração que eu tenho por você, né? Não só como ser humano, mas como profissional também. Tenho em você um exemplo, né? Apesar de eu ser mais velho, né? Mas eu tenho você como um exemplo para mim de vida. Então, assim, é muito satisfatório assim poder compartilhar contigo, né? Esse teu conhecimento que é tão grande assim. Né? Então, a gente agradece muito e se coloca à disposição, né? Para sempre que você precisar, né? Interferir de uma forma muito positiva pela tua expertise, né? Nesse contexto que envolve a saúde. Muito obrigado, professor Fernando. Agradecemos assim a todos os participantes, todos os participantes. Eu gostaria só de colocar um comentário aqui, professor. Achei bem interessante, assim, acho que tu consegue ler ele também, né? Grande Luca, um abraço para todos. Deixa ele em Cuiabá, não rouba ele da gente, não, né? Não, a gente não vai conseguir roubar o Fernando, não, né, Fernando? Né? A Gláubia também tem uma participação muito grande nisso, né, Fernando? Né? De não, né? E a Gláubia, assim, que é a esposa do Fernando, né? É a nossa futura próxima convidada da Liga, né? Está trazendo um pouquinho do seu conhecimento, né? Já que a Liga vai manter essas atividades com uma frequência agora bem constante, está trazendo informações sobre os mais variados tipos. Eu não sou blogueiro, obviamente, né? Não tenho esse feeling, mas obviamente que eu vou pedir, como todo mundo, né? Curtam o nosso canal da Liga, deixem o seu joinha, né, se inscrevam no nosso canal para que a gente possa estar trazendo cada vez mais informações, né, que venham a enriquecer o conhecimento dessa população, né? Certo? Um abraço a todas as pessoas assim que fizeram parte. Pedimos assim desculpa por não assim poder responder efetivamente os comentários de todos, né? E assim foi muito gratificante porque foi a primeira live que a Liga fez, né? E acredito por ter sido a primeira, foi muito gratificante para todos nós, né? Um outro comentário, assim, só para colocar, não sei que horas são na Alemanha, né? Não sei que horas são. Acredito que o Silvio deve ser o quê? Mais ou menos umas 4, 5 da manhã na Alemanha. Acho que o Silvio passou a madrugada aí participando com a gente, né? E dizendo que o professor Silvio também futuramente vai contribuir com mais informações para a Liga, para que a gente possa estar trazendo, né, mais assuntos de interesse de todos. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, né? E vamos levar bem em consideração que não existe um remédio efetivamente para prevenção, né? Como o professor Fernando falou, prevenir através da educação é a melhor forma de garantir a nossa saúde. Um grande abraço a todos, até a próxima. Professor Fernando, quer falar alguma coisa? Queria agradecer mais uma vez o convite da Liga, professor Leandro, foi muito bom compartilhar a experiência contigo e com todos. Uma pena a gente não ter conseguido ter respondido a todos, mas depois eu vou pegar a lista para o pessoal, vou responder a todos, tá? Eu agradeço mais uma vez pela parceria, espero que tenha sido muito proveitoso e que, principalmente, as relações entre os fármacos,
elas sejam esclarecidas e que a gente consiga levar esses conhecimentos a longas distâncias para que a gente, principalmente, consiga, então, solucionar e desmistificar alguns aspectos que são importantes. Muito obrigado, Leandro. Foi muito prazeroso estar contigo essa noite. Te agradeço muito. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.